Hum, Por enquanto, as colegas devem talvez entrar aí com o tempo. Então, essa é mais uma reunião do grupo de estudos de História e Cultura Iorubá. Temos conseguido manter a periodicidade das reuniões mensais. Não conseguimos fazer durante o mês de abril, mas estamos conseguindo fazer agora no início do mês de maio. Pessoal, eu tinha proposto, então, para a discussão no nosso encontro de hoje, um conjunto de textos sobre as cidades urbanas do século XIX. E vamos manter essa discussão. Mas eu vou inverter um pouco a ordem, se vocês me permitirem. Eu coloquei a minha apresentação por último, mas eu vou colocá-la primeiro, porque eu acho que aí a gente consegue, talvez, sincronizar melhor o desenvolvimento dos debates depois. Poderia ser assim? sim. Porque eu quero também explicar para vocês e também para as pessoas que nos acompanham, porque eu vejo lá no YouTube que tem uma certa quantidade de acessos. Não chega a ser assim acessos, né? Que, com like, essas coisas todas, mas tem. Não chega a ser milhões de acessos, mas são 70. 70 acessos já é alguma coisa. São quase duas salas de aula, né? Então, eu vejo que as pessoas acompanham os debates que estão acontecendo. E eu sinto que hoje nós estamos num momento que é um momento de virada de temas. Nós tivemos um primeiro momento no grupo em que as discussões eram mais metodológicas, de abordagens, de questões, né, relacionadas com a problemática iorubá, e chegamos num segundo momento em que tratamos da história. Então, falamos de Lei Fê, pulamos Benin, né? Não chegamos a tratar de Benin, até pensando Benin como Edo, né? E passamos a discutir a história de Oió. Ficamos 3 encontros, né, discutindo a história de Oió, até o encontro passado em que tratou da crise de Oió. Agora, na reunião de hoje, então, a temática das cidades iorubás do século XIX é porque aqui nós estamos num momento em que, digamos que os iorubás tradicionais eles estão num processo de encontro com a modernidade, entendendo aqui a Inglaterra, né? Esse contexto é importante. E eu acho que vale a pena a gente discutir esses textos do encontro de hoje. E nos próximos, eu estou pensando em propor duas discussões, ainda dentro dessa passagem para a modernidade, que seria a relação da tradição iorubá com o cristianismo e a relação da tradição iorubá com o Islã. Então, fechadas essas 3 discussões, hoje as cidades, depois cristianismo, depois Islã, aí nós vamos entrar num outro momento do grupo, que seria discutir temas da cultura iorubá, vários temas da cultura iorubá. Então, quando a gente terminar essas 3 discussões, hoje cidade, depois Islã, depois cristianismo, aí nós vamos fazer uma conversa entre nós para eleger temas que consideremos importantes para discutir a cultura iorubá. E aí a gente não precisa ficar apenas na cultura iorubá na África, mas também as leituras, né, da tradição iorubá na diáspora. Podemos fazer isso. Mas isso tudo a gente negocia depois. Né? Quais são os temas, quais são os textos. Depois a gente pode pensar também em convidar pessoas, né, para virem falar sobre cultura iorubá e para a gente ler e discutir, enfim, continuar fazendo isso. Eu sinto que a parte, digamos, mais preparatória do grupo, ela foi feita, e nós estamos nos reunindo há um ano, na verdade, né? Aquilo que eu disse anteriormente. Mas hoje ainda acho que nós ficamos nessa parte mais histórica. Então, quando eu propus a discussão sobre as cidades urbanas, eu estava pensando numa classificação que alguns costumam colocar entre cidades urbanas tradicionais e cidades urbanas modernas. Então, tem um geógrafo nigeriano chamado John Ige. Ele tem um livro sobre as cidades, né, africanas, e nesse livro ele fala da importância das cidades iorubás, mas ele estabelece essa distinção entre as cidades antigas ou tradicionais, num primeiro momento histórico, que são as cidades que nós vimos, Ileife, também Jebu, Oió, o antigo Oió, né, o Catunga, ou do Oió. E ele fala das cidades da segunda geração, que seriam as cidades modernas, que são essas sobre as quais nós vamos comentar nesse encontro de hoje. Então, aqui é um momento em que há fontes diferenciadas para ver, né, e falar dessas cidades,
vai aparecer nos textos que vocês leram, né, que vão trazer as apresentações, como também no texto que eu vou apresentar. Hoje, então, embora a maior parte dos textos sejam em inglês, tinha esse texto da Camille Camará, chamado A Organização do Espaço Geográfico das Cidades Iorubá, o exemplo de Abeokuta. Então eu fiquei com esse. Eu tinha proposto para o Adriano inicialmente, né, Adriano? Mas depois eu fiquei com ele para deixar o reforço maior nos textos em inglês que estão com vocês. Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer essa apresentação brevemente. Depois nós ouvimos os demais textos que vocês leram e depois fazemos um fechamento com a discussão mais geral. Então, o texto da Camille Camará trata de Abeokuta não apenas no século XIX, mas também no início do século XX. É um texto muito longo e eu não li ele inteiro. Eu li até a página 23, que era o momento em que ela traz a cidade de Abeokuta no século XIX, que é o contexto que nós vamos discutir aqui hoje. Então ela diz isso, né, que a cidade de Abeokuta ela foi fundada em 1830, então ela está absolutamente dentro desse contexto. É uma cidade em que a população originária é do grupo Egba, que é um dos grupos que estavam sob domínio de Oió, né, da antiga Oió. É um grupo que começa a aparecer a partir do século XVI, mas que não tinha protagonismo durante o Império de Oió. É um dos povos tributários. Acontece que no momento da desestruturação de Oió, e aí isso vai aparecer muito nos textos de vocês, eu não vou tratar disso aqui, por causa justamente dos desequilíbrios políticos e principalmente militares, com as guerras, com a insegurança generalizada que se estabeleceu na região da Iurubalândia, alguns grupos Egbas, no momento em que os Hausa Fulani invadiram, né, Oió e inclusive Ilorim, vocês vão comentar depois, nesse momento, então, uma parte de grupos Egba, empurrados por essas guerras, descem mais para o sul, eles estavam situados mais ao norte, eles descem mais para o sul, e uma fração desses povos Egba funda a cidade de Abeokuta, próximo à rocha chamada Olumô, né? E a palavra Abeokuta significa justamente sob a rocha, né? É isso que significa, ocultar, né? Sob a rocha, está embaixo da rocha, que é essa grande rocha que fica numa região elevada, próxima ao curso do rio Ogum. Então, segundo a autora, né, para alguns, inclusive, Olumô seria o resultado da conjunção das palavras Oluamo, construída por Deus, ou então Olufimo, resistir à morte. Então, são interpretações que os próprios africanos e africanas dão, né, para o significado de Olumo, a grande rocha que dá nome à cidade, Abeokuta, né, sob a rocha. Então, esses deslocamentos, eles fazem com que essa população se estabeleça no território, né, onde é Abeokuta, está situada a cerca de 70 quilômetros de Ibadan, que era a principal cidade, e sempre foi, né? Na realidade, até hoje, Ibadan é uma cidade que rivaliza com Lagos, né, que é a capital, e o momento em que ela surge, então, é o momento da queda de Ilorim. Esse estado latente de guerra, a autora fala, né, que houve uma aliança entre Ijebu e Ifé contra Owu, que levou a um estado de guerra tão violento e a um processo de acumulação de cativos tão grande para o tráfico, porque esse é o momento em que o tráfico está sendo condenado pela Inglaterra, mas ele continua a acontecer, inclusive para o Brasil, né? E então, nesse momento de grande instabilidade, sob a liderança militar de um guerreiro chamado Sodeke, a cidade começa a sua organização. Então, entre 1830 e 1840, esse momento inicial, né, em que famílias vão se agrupando, se organizando, e a cidade, entretanto, estava numa situação de fragilidade, porque ela era vizinha ao reino de Daomé. Isso tudo nós já tratamos antes, mas agora dá para entender melhor. Então, o Daomé, durante a existência de Oió, pagava tributo para Oió. Mas no momento em que Oió
entra em colapso, o estado de Daomé, portanto, FON, se torna, não somente deixa de pagar tributo, mas ele passa a atacar territórios iorubanos, produzindo cativos. Sobretudo na época do rei Gezo, né, do Dada Gezo, que ataca várias vezes a Yorubalândia, inclusive a Belcutá. Então, é uma cidade que tem um caráter defensivo inicialmente. Entretanto, tem algumas particularidades. Né? Então, ela fala nos bairros, vão se fundar a partir da liderança de determinadas famílias, né? E que esses chefes de família, esses chefes de linhagem dos diferentes bairros de Abeokuta eram chamados de obás. Obá é um termo mais genérico, né, para governante. Alguns traduzem por rei, mas eu acho uma tradução um pouco forçada. Seria o governante, né, o monarca. E o obá principal, que era eleito, recebia o título de alaquê. Né? São os alaquês de Abeokuta. Numa parte do texto, então, ela vai discutir quais são as instituições de governo de Abeokuta. A principal é o alaquê, né? Mas esse alaquê é eleito. Então, não há linhagens, né? Tudo é negociado. Mas, para além dos alaquês e dos obás, o governo de Abeokuta resultava de um conjunto de instituições. O mais importante deles era o grupo de chefes de linhagens, de famílias, chamados Ogboni, que era um grupo de anciãos, né, considerado anciãos não como idade, mas como posição de poder, responsável pela administração da justiça. Mas também havia uma outra instituição chamada Paracói, eu vou escrever depois aqui, que era uma instituição integrada também por pessoas influentes que tomavam as decisões relativas a comércio, à economia. E havia um terceiro grupo de chefes, constitui o que ele chama de Odê, responsável pela guerra. Então, na verdade, o poder ele não é centralizado, né? Ele tem uma autoridade representativa, que é o Alaquê, mas tem várias instâncias, dos Ogboni, dos Paracói, dos Odê, e uma grande influência dos sacerdotes de Fá. Aí chega exatamente, é uma sociedade secreta. Os Ogboni era e continua a ser, né? É uma sociedade secreta. E que, inclusive, vai ter influência na diáspora também. Eu já vi algumas coisas sobre a questão do papel dos Ogboni na diáspora. Mas os sacerdotes de Fá também têm importância aí na organização de Abeokuta, nessa fase inicial, até o domínio britânico. Porque o domínio britânico começa a partir de Lagos, né, 1860, mas ele vai se estabelecer realmente na Yorubalândia no final do século XIX. Até lá, Abeokuta, como essas outras cidades que vocês estudaram, ainda tem autonomia. Né? Bom, o último ponto que eu quero falar a partir do texto dela é de 1840 em diante, quando ela fala no papel dos retornados. Seria os recativos, né? Que retornaram de Serra Leoa. Então, esse é um momento de grande pressão inglesa pela cessação do tráfico, e muitos dos navios aprisionados pela Inglaterra, pela Marinha Britânica, eram enviados para Serra Leoa, e também para a Libéria, né? Libéria e Serra Leoa, onde esses cativos eram libertados, né? Daí o nome de... Aliás, o nome não é recativos, é libertados, né? Eram libertados e ali passavam a atuar. Então, a ideia de cidade moderna, que eu estou chamando a atenção para esse debate aqui, é por causa disso. A noção de linhagem e de relação familiar se quebra no momento em que essas cidades vão reunir grupos de origem muito diferente, Egbas, mas também de outras línguas, né, e cidades próximas da Yorubalândia, e agora recebendo também esses retornados, libertados, chamados Saros. Saros, né, escreve Saro. Eu acredito que a pronúncia seria Saros, né, os retornados. Serão esses Saros que terão um papel importante de apoio às sociedades missionárias, principalmente a Church Missionary Society,
Alguns desses retornados são bem conhecidos. Samuel Ajayi Crowther, a própria família do Samuel Johnson, que é uma família de retornados, que se estabelece em Abeokuta. Então, Abeokuta tem esse papel muito importante como ponto de difusão do cristianismo. Nós vamos discutir isso muito melhor adiante, certamente, mas nós já estamos avançando isso aqui. Então, ela tem esse papel importante como centro de difusão de atividade missionária, que vai levar não só ao cristianismo, mas também a ideia da Europa, da modernidade, da Inglaterra, todos esses elementos que serão importantes aí nessa passagem das sociedades iorubas tradicionais para a entrada numa situação colonial, num domínio colonial, e essa entrada na modernidade. Basicamente é isso que eu teria que trazer, então, desse texto da Camille Camará. Tá? Depois a gente junta com outras questões que eventualmente vão aparecer nos textos que vocês leram. Tá? Então, da minha parte, é isso, fica como introdução. E agora, acho que aí podíamos passar para o texto do Damolei, do Toim Palolá, sobre Ilorim, que foi lido pelo Rafael e o Douglas, né, que estão presentes. Fiquem à vontade, então, para trazer as reflexões de vocês. Sei como compartilhar o Douglas de comunicar. Cortando, Douglas. Rafael está cortando um pouco a sua fala. Não sei, vamos ver. Fala um pouquinho mais pausado, vamos ver se é melhor. Talvez tenha que ligar o áudio, o vídeo. Vamos todos desligar as câmeras para ver se melhora a transmissão. Vamos ver agora. Melhorou. Melhorou, Rafael? Pronto. Douglas, como tu acha melhor? Tu tem alguma ideia? Como dividir a fala? Não sei se vocês estão me escutando, mas tá. Começa você, Rafael. Começa você e depois o Douglas complementa o que precisar complementar. Então, eu vou dar um apanhado geral assim do artigo. Eu imagino que seja Demo e Fala, artigo Ibadan e Ilorim, por 19, um estudo das lutas imperiais na Ibalém. Acho que você tem que fechar. Rafael, desculpa, você tem que fechar o seu vídeo também, para melhorar. Fecha o seu também, isso. Então, tá. Vamos lá agora. Sem imagens, então, só minha voz. Os autores, eles primeiro fazem um apanhado, uma introdução, né? Desde o período da queda do antigo Império Oió, e fazem um pressuposto de que a queda do Império Oió proporcionou um movimento populacional para a região sul da atual Nigéria, transformando a região dos Yorubás e gerando conflitos nessa região, inclusive essa que eles têm um foco, né, que é Ibadan e Ilorim, essas duas cidades. Então, o objetivo dos autores é identificar as origens, as dinâmicas e as características da tensão que vai se formar com a queda do antigo Império Oió nessa região mais ao sul da atual Nigéria. Os autores colocam as origens da cidade de Ilorim como sendo baseada numa comunidade de caçadores, né? E que para a formação também dessa cidade teve como papel importante os muçulmanos, né? Tanto que Ilorim viraria em 1823 um emirado. Então teve bastante influência islâmica nessa região. Já Ibadan nasceu no cerne, isso eu também não entendi muito bem, né?
nasceu mais ou menos perto de Ilorim, mas como quase um estado, sei lá, militar em 1800 e alguma coisa, no final da década de 1820. E foi formado do exército do antigo Império Oió. Então, os autores colocam que Ilorim teve um momento que teve uma administração muçulmana, né, que objetivava conquistar as terras sob seu controle. E esse desejo também é também a idade de conforme chamou e falou, os interesses econômicos e sociais de Ibadan e Ilorim estavam concorrentes, né, nessa região. E ambos tinham essa tentativa de ocupar o papel que o antigo Império praticamente desempenhava, né? Também a gente discutiu isso no último encontro. E no decorrer do século XIX, há várias expedições, tanto de Ilorim como de Ibadan, né, nas regiões mais ao sul da Nigéria, da atual Nigéria. E aí, as expedições de Ilorim buscavam, além de converter as pessoas ao Islã, também essa expansão territorial do Iado. E Badan via esses avanços de Ilorim como uma ameaça às tradições iorubais e se propunha, pelo menos a proteger o que restava dessas tradições Oió, segundo o artigo. A relação entre os estados, nesse momento os autores já começam a caracterizar essas relações entre Ibadan e Ilorim. Ele coloca que a relação foi caracterizada por confrontos militares, por alianças, também com outras cidades que não estavam realmente envolvidas nesses interesses movimentados em prol dos interesses dessas duas cidades, né? E aí o primeiro grande conflito vai acontecer no final da década de 1830. E aí os autores começam a falar sobre as táticas utilizadas, como ataques noturnos, principalmente de Ibadan, né? Porque Ibadan tinha menos força militar, assim, vamos dizer. A cavalaria de Ilorim era muito mais forte e mais oponente, assim, e conseguia, no início da década de 1830, a ter vários avanços, mas a partir do final da década de 30 vai já começar Ilorim a recuar em vários sentidos. Nas décadas de 1840 e 1850, houve alguns episódios, né, de colaboração entre Ibadan e Ilorim para resolução de objetivos conjuntos, assim, das duas partes. Mas, contudo, segundo os autores, as lutas imperiais voltaram já na década de 1860, mas já com Ilorim fragilizada depois de sucessivas derrotas. E o que vai continuar a acontecer até a declaração de paz entre as cidades, lá na última década do século XIX. Aí, conforme os autores, essa disputa entre Ibadan e Ilorim só terminaria na última década do século XIX, resultado já do cansaço também de ambas as partes, depois de décadas, né, com tensões e embates, e após também as investidas
dicas nessa região, que vai também as forças, né, desses locais para um novo tipo de inimigo, vamos colocar assim. E novos interesses, novas dinâmicas que surgiriam a partir desse momento. Então, de forma ainda, os autores colocam que Lorin guiou-se ao todo do século XIX através de uma política que foi essa política que fez de Ilorin não ter tantos avanços nessa relação com o Ibadan, foi a política de ser sem amigos permanentes, mas interesses permanentes. Então, Ilorin fez várias alianças para derrotar Ibadan, mesmo que Ilorin não tivesse uma relação tão boa com essas outras regiões, mas tudo para derrotar Ibadan. Então, essa política de primeiro meus interesses. Eu não sei tu, Douglas, se tu tem algo para acrescentar mais, meio que dê um apanhado geral e deixando algumas questões para tu abordar, se for o caso. Então, gente, boa noite para todo mundo. Eu acho que o Rafael já colocou bem o que o autor colocou no texto, né? E eu achei um texto bem interessante, porque o autor ele coloca essas duas cidades, né? Que, como o professor falou, está chegando na modernidade das cidades urbanas. E ele coloca essas duas cidades como as principais, né? Já que com a queda do Império de Oió, com esse vácuo de domínio político na Yorubalândia, né? Instabilidade política, e essas duas cidades que se formaram no início do século XIX, a partir do seu poderio militar, elas conseguem tentar buscar esse papel da antiga Oió, né, a partir de um domínio imperial nessa região. Aí o professor falou de Abeokuta, né, da cidade de Abeokuta, e até ficou uma dúvida, qual seria o papel de Abeokuta nessa questão? Será que ela teria sido influenciada por alguma dessas duas cidades que se pretendiam imperiais, né, de domínio imperial? Aí ficou uma dúvida. E, bom, eu achei interessante a questão de Lorin, que tinha uma ligação com o Sokoto, que eles que eles colocam no filme não, no texto, de ligação com o Califado de Sokoto. Aí eu fiquei pensando qual seria essa relação, que ele fala em vassalagem, suzerania. Será que Ilorin teria alguma relação de dependência com Sokoto, que é do outro lado do rio Níger, né? E eu também fiquei pensando nessa relação do avanço do Islã, né? Que Ibadan teria freado esse avanço do Islã na Yorubalândia, né, porque era um conflito imperial, mas também não era só militar, era cultural, porque, pelo que o ator colocou no texto, Ilorin estava defendendo a cultura iorubana, a cultura de Oió, e Ilorin já queria esse expansionismo do Islã, né? Então aí ficou uma dúvida de como seria essa questão da ligação da cultura iorubana com a cultura do Islã, se ela é algo moderno, assim, ou se vem de antes, né? Porque tem ali o rio que sai lá na ponta, lá quase na Senegâmbia, e vai acabar na Nigéria. E não necessariamente pode ser algo tão moderno, né? De repente, por essa questão geográfica, podia ter relações mais antigas do Islã, não sei. Porque até o Samuel Johnson fala no texto dele lá, né, da criação de fé com algo relacionado à Meca, não sei, tô viajando aqui. Mas de repente, até por essa questão geográfica, pode ser algo mais antigo. E ele fala desse domínio, né, e essas trocas imperiais, essas trocas de domínio político, que não era só militar, era cultural, e era também econômico, e era também social, porque o domínio dessas cidades de outros territórios, eles afirmavam a posição política, seja do emir, seja dos baloguns, que são os chefes guerreiros, chefes militares lá da cidade de Lorin, seja do rei lá, do comandante, do governador lá de Ibadan. Mas eu achei bem interessante. E falando dessa modernidade, o autor até fala em Estado-nação, né, do início de Estado-nação iorubano, e com essa instabilidade do século XIX há esses conflitos de domínio, mas um perigo comum que eu acho que o autor deixa aberto no final seria então essa colonização britânica, né? Já que há a paz no final do século, há
um tratado de paz no final do século, mas muito por causa desse novo integrante que vai influenciar nessas relações políticas na Eurobalândia, que seria o colonialismo britânico. Mas foi mais ou menos isso, assim, que eu peguei do texto, que eu gostei, foi um texto bem interessante. Aí é só uma questão mesmo de termos, aqui eu só não sei se eu me refiro a Ibadan e Lorim como cidade-estado, estado, cidade, enfim, qual o termo mais adequado para ele. Esse é um tema para discussão, na realidade. Mas legal, obrigado, Rafael, obrigado, Douglas, pela apresentação. Você vê que já dá aí um outro panorama, né, que vai se abrindo. Ficaram algumas questões, eu anotei aqui, depois a gente discute, tá? Talvez até as respostas vão aparecendo também nas próximas apresentações. Porque, na realidade, agora, vejamos qual é o segundo texto. Quem está com o segundo texto? Me facilita aí. Acho que é o Alan, né? Sou eu, acho que sou eu, né? É um texto também do Klein falou lá, né? É o Alan e João, né? Isso. Isso. Então, tá, Eu tô com Adriano, Luciano e Matheus. é com o Adriano. Tá. Então é o Alan esse. Deixa eu ver quem mais. Então sou eu? Estou com esse? Acho que você está sozinho, Alan. Posso começar então? Pode começar. Bom, então o meu texto bom, o Riva já falou, né? O Toninho falou lá. É um artigo, na verdade, do Jornal de História da Religião, de 1978. E eu também busquei, que eu gosto sempre de buscar os autores, né? Então, o Falou lá é um pesquisador que trabalha recentemente, né? Atualmente, pelo menos, as informações mais atuais que eu consegui encontrar. Ele trabalha na Universidade do Texas, em Austin. E tem uma vasta produção, assim, né? Então, tem outros artigos dele que eu já li também, mas esse artigo eu gostei. É um artigo simples, assim, rápido, não é um artigo longo, como alguns que eu já li. E ele é bem direto, assim, né? Eu acho que o título do artigo é exatamente Igreja, Política e Sociedade em Ibadan no século XIX, né? Então, vocês já trouxeram aí alguns elementos. Então, ele destaca, ele vai... também me chamou a atenção que ele escreveu esse texto ainda era muito jovem, né? Porque eu vi a data que ele nasceu e o tempo que ele escreveu o artigo. Isso também me chamou muita atenção, né? E ele era muito jovem, mas o texto eu achei já um texto com bastante maturidade, né? Então ele traz aí essas relações. Né? Os meus sentimentos ao ler esse texto foram assim de muita revolta, assim, eu me senti muito, esse texto ele mexeu muito comigo, porque eu fiz paralelos com o que a gente está vivendo agora, né? Então é um texto do século XIX, mas eu acho que nessa relação de poder que o texto traz, a gente continua aí, a gente ainda está aí, né? E nessa relação tensa, né, das religiões tradicionais com essas religiões forjadas nesse projeto de modernidade europeu, colonial, né, a gente continua aí, no Brasil sobretudo, né? Então eu fui lendo assim, fui me revoltando, eu nem consegui ler duas vezes, mas os pontos principais, ele traz um Ibadan que é basicamente um estado, então acho que respondendo aí um pouco a pergunta que ficou, no texto ele trata o tempo inteiro Ibadan como um estado militar, né? Então ele chega a dizer que um período ali do século XIX, de 1940 até 1970, essa é a grande preocupação desse estado militar, que é a expansão de território, então guerras, né? E aí ele vai agregando, ele vai, na verdade, esse estado, esse império, ele é composto basicamente pelos estados Oió e Urbanos, Ijexá, né? Ele cita aí alguns países que vão fazer parte desse estado. Então, o texto vai se dar nessa relação, né? De como essa igreja, como essas relações igreja, política, elas acontecem no século XIX. E aí, a minha maior revolta é essa, assim. Primeiro, porque, assim, esses missionários que chegam, então, o texto fala sobretudo de duas pessoas, né? O Davi, não me lembro o sobrenome, alemão, Heiderer, alguma coisa assim, Davi alguma coisa e Ana. São os dois, é um casal que missionários, né, que chega na Ibadan. Né? David Hindrer. Não, mas é em inglês, ele é alemão, né, Davi, isso mesmo, David, blá blá. Então, e a Ana, né,
Então os dois chegam basicamente ali nas as primeiras missões, um pouco antes de 1068, né? Então eles chegam e a chegada deles é, vai ser a relação de toda, né, de toda essa construção. Eles querem impor, na verdade, a sua igreja, né, a sua fé. Esse é o grande objetivo deles, destruir essa tradição religiosa que está ali, essa é a grande meta, né? Colonizar esse pensamento, né? Trazer, importar os valores coloniais, os valores, né? A moralidade, a fé, o jeito mesmo de ser e de viver europeu dentro desse projeto moderno, que é tido como superior, que como modelo de cultura, né? Como algo que é do bem, que está ligado a esse Deus que eles acreditam. E tudo que é praticado ali, né, por aquelas pessoas, por aqueles povos originários, é como algo satânico, como algo demoníaco, não só a prática religiosa, mas também a questão da poligamia versus monogamia, né? Eles colocam isso, o próprio pensamento, eles nunca questionam a questão da escravidão, por exemplo, eles não questionam isso, né? Então eles chegam e o objetivo deles é exatamente destruir esse jeito de ser e de viver. E para isso eles vão montar estratégias. Então essa igreja, eles começam aí o texto vai trazendo isso, né? As estratégias que eles, como missionários, vão fazer para poder destruir. Então, primeiro tenta converter as lideranças locais, né? Então converter ao cristianismo a igreja. Estou falando da igreja anglicana, né? Porque essa igreja que é representada pela Ana e pelo Davi. Então, eles pretendem converter as lideranças locais. Eles também pretendem influenciar os tomadores de decisão, né? Os poderosos que fazem as leis. Então, são as estratégias que eles vão fazendo. Só que eles, na verdade, eles não vão ter muito sucesso, né? A conclusão do artigo é que eles não têm sucesso com isso, porque também eles não encontram um ambiente onde eles podem fazer tudo, né? Eles conseguem muitas coisas, mas eles também encontram resistência, né? E essa resistência também passa pelas questões sociais, políticas que acontecem ali. As pessoas pensam, no fim de tudo, né? Mas ao longo desses anos todos, né? Então o texto vai trazendo como eles vão se articulando, assim, né? Como é que eles vão tentando convencer os poderes locais de que aquela religião tradicional e o próprio Islã, porque também aí, né, a gente tem a igreja anglicana, essa igreja missionária anglicana, mas nós temos a presença também islâmica e as religiões tradicionais. Então eles tentam pelas duas vias, né? Eles tinham dupla missão, convencer de que as religiões tradicionais eram demoníacas, né? Não tinha nada de que prestasse ali, e também trazer os pontos fracos do Islã. Então, só que eles estavam começando, né? Então eles tinham poucas pessoas, eles tinham que converter uma grande parcela da população. Então a estratégia política era essa, né? Para eles obterem sucesso, eles teriam que se articular na estrutura, né, da organização desse Estado, né? E eu acho que é aí que eles vão se perdendo também, né? Mas eles conseguem bastante coisa. Por exemplo, eles instauram escola, então a escola também que eles instauram é uma estratégia. Eles conseguem minar fatores culturais importantes, né? Eles citam aí pelo menos dois eventos culturais importantes, né? Mais do que eventos, né? Obviamente, né? Eu denomino aqui eventos, mas não são eventos, né? São parte mesmo da cultura, da cosmologia desse povo, né? Um culto associado aos ancestrais, né? Ele fala eu não me lembro, é o culto Egum, né? E tem um outro culto que é o Oke, como é? Oke Balgum, uma coisa assim. São dois ritos importantes, dois aspectos importantes dessa cosmologia originária que eles também atacam diretamente, né? Então, acho que basicamente é isso, assim, numa síntese, né? Eu acho que é basicamente isso, assim. Eu acho que o texto ele vai mostrando, assim, né? Vai trazendo esses elementos, mas a base, assim, a essência é essa, né? É como essa igreja cristã, como essa igreja anglicana, como esses missionários são tão prepotentes, tão arrogantes, né? E as estratégias que eles vão para poder impor
o jeito europeu, né, de ser e de viver, né? E aí esses três aspectos, a questão também do sacrifício de pessoas, né, que é algo também que eles se apegam muito, ao sacrifício das pessoas, a questão da poligamia, né, a questão da escravidão, aí são alguns pontos-chave que também vai custar, né? Eu acho assim, o que ficou para mim é que isso também dificulta a vida deles, né? Porque também isso é parte da própria experiência, né, da existência das pessoas locais, né? Então, eu acho que resumidamente é isso assim que o texto me trouxe. Então, é um texto simples, né? Ele assim não tem não tem assim muitos outros aspectos além desses assim, né? Dessa trajetória. Então, ele conclui dizendo isso, né? Que os missionários também sabiam que tinham poderes limitados e eles também estavam ali na iminência de serem expulsos, né? Então, ao mesmo tempo que eles incitam as guerras, eles também articulam pela paz, né? Então, eles conseguem, por exemplo, impedir que os adeptos vão à guerra, que isso também é um motivo de tensão, né? Porque as pessoas não estavam contentes com isso. Então, eu acho que, resumidamente, é isso que fica para mim, né? É o fato de que essas igrejas, essa colonização, né, que as igrejas propõem, a gente já tinha aí muito antes. E aí eu fiquei pensando também, só para terminar, né, nesse link desse período com o que também nos interessa aqui, né? Ou seja, ao mesmo tempo que essas pessoas, né, esses povos ali locais, estavam passando por esse processo, né, de enfrentamento e hoje são minoria, eu fiquei pensando também quando muitas dessas pessoas que são escravizadas, que vêm para o Brasil, que também vão se deparar com uma outra estrutura também, né, muito parecida, cristã, né, ou seja, não há sossego em lugar nenhum, né, nem no continente, nem na diáspora. Que é isso. É isso que é o mais trágico, não é, Alan? Porque Sim. muitas vezes nós imaginamos aqui que na África esses processos não aconteciam, né? E aconteciam em paralelo. Só dizer o seguinte, obrigado, Alan, pela apresentação, mais uma vez, né? Eu postei aqui durante tua fala, porque na pasta, no drive que nós criamos para o grupo, tem uma seção chamada OIO, em que aparecem várias fontes, em que eu postei várias fontes históricas. Uma delas é o texto da Ana. Eu dizia Ana Hinderer mesmo, mas eu sei que é alemão, a pronúncia é outra. E é um texto chamado 17 anos entre os Yorubás, que é o diário dela, né? Então, a fonte está aí, tem a fonte disponível. E é uma das fontes citadas, né, para conhecer Ibadan é esse diário dela. Então, eu vou agora ouvir então o João Otávio e o Adriano. Quer que eu vá primeiro, Adriano, ou tu queres ir? Pode ser pra mim, pode ser. Se quiser ir primeiro, pode ir, numa boa. Pra mim. Ok. Primeiro dizer que eu tô feliz, gente. Tava com saudade de ler coisas fora da minha bolsa e do meu trabalho. Que, tipo assim, fica meio chato ler sempre a mesma coisa. Então, ler coisas relacionadas a outros assuntos, fico feliz. Para quem tava comigo antes aí, sabe que eu falo a full, então eu vou tentar ser o mais sucinto que eu puder. Não quero ser repetitivo também, que já foi debatida essa parte do século XIX, da influência da modernidade e tal, mas eu acho importante pontuar, principalmente essa última parte da fala do Alan, porque a gente dá um contexto histórico, né, do que estava acontecendo no mundo no século XIX. Porque o século XIX ele é um período de grande abolição social. Tu vai ter no Brasil as revoltas populares, as revoltas da elite. Tu vai ter nos Estados Unidos a Guerra Civil. Tu vai ter na Europa, tu vai ter a Guerra Franco-Prussiana. Então tu vai ter uma grande abolição social ao redor do globo inteiro. E é bem isso que o Ribeiro falou, assim, às vezes a gente acha que no continente africano, né, não aconteceu. E eu acho que esse texto que a gente leu, ele traz um pouco assim dessa instabilidade social que se estabeleceu. Ele fala basicamente sobre como é que se deu a forma de estruturação do militarismo e a influência econômica e social dele assim dentro da cidade de Ibadan. Começa dando o nascimento, né, que foi pela crise
do reino de Oió, que influencia diretamente na estrutura política e econômica de todo o território urbano. Esse colapso, né, essa crise, ela abre para a invasão dos Fulani ou dos Fulos, né, dá para chamar pelos dois nomes, mas abre para essa invasão dos Fulos e obriga que grande parte da população iorubana acabe migrando para o sul, de onde era o antigo reino de Oió. Nesse sentido, a autora, é autora ou autora? Não consegui identificar o nome. Eu acho que é autora, né? Tá mudo, Enfim. professor. Acho que a autora trouxe. autora. É autora, né? Enfim. É. E daí a autora traz, assim, já no início do texto, dois principais problemas que a região tinha, que era a necessidade do fortalecimento do militarismo não enquanto uma forma de exercício do poder, mas mais enquanto uma necessidade de proteção contra as futuras invasões dos fulos que poderiam acontecer, né, que já estavam acontecendo, e o militarismo ele nasce. O militarismo ele é usado enquanto ele é fortalecido, né, enquanto uma estratégia para evitar essas futuras invasões. E a outra necessidade que a região tinha, né, era um Estado, e eu acho que não é erro usar o termo Estado, porque se precisa de um Estado para a organização social, né, que no momento de crise não tinha muita organização social no local. E é bem a ideia que impera no mundo no final do século XIX, né, com o nascimento da modernidade, etc. E daí, nesse sentido, ela coloca assim, algumas diferenças que existiam, né? Essas cidades novas que vão nascendo, elas já nascem com os ideais militaristas muito articulados política, social e culturalmente. Enquanto nos estados que já estavam consolidados, tem uma dificuldade maior de se impor esses ideais militaristas, justamente porque já existiam valores anteriores, né? Então, os estados emergentes, as cidades que estavam nascendo, elas já nascem com os ideais militaristas, enquanto as cidades que já existiam e já estavam bem consolidadas, elas passam por um processo diferente, né? É mais difícil de se impor o militarismo para essas cidades. Daí, fala sobre a distribuição do poder. Essa parte me chamou muita atenção, porque o que eu identifiquei ali? Tem uma mudança, né? O militarismo, o final do século XIX, o militarismo nessa região faz a fragmentação do poder, mas não faz uma fragmentação nos sujeitos que exercem o poder. Porque por mais que caia a hereditariedade enquanto principal forma de exercício do poder e começa a dar lugar para o militarismo, as pessoas que lideravam a região, né, sobretudo a cidade que a gente trabalha, que é a cidade de Ibandã, elas ainda faziam parte da mesma linhagem que exercia o poder antes, né, dessa nova forma fragmentada. Então, esse processo, ele muda a forma de exercício, mas os sujeitos que continuam a exercer o poder são os mesmos. Eu acho importante trazer esse ponto, assim. Essa fragmentação do poder, ela também é muito explícita na estrutura do próprio exército, né? Porque o exército em Ibadã, ele era formado por pequenos grupos, né? Por pequenos exércitos de diferentes locais. Então, não era um exército centralizado. Eram vários exércitos que formavam o exército da cidade, né? E daí me colocou para pensar assim, do tipo, esses pequenos exércitos, eles estavam condicionados também à hereditariedade. Então, o grande exército, vamos dizer assim, o exército principal da cidade, ele era simplesmente uma junção dos vários pequenos exércitos que estavam ligados todos à mesma linhagem. Então, tipo assim, não sei, ficou meio aberto assim para entender se de fato essa fragmentação ela aconteceu, porque tipo assim, continuou centralizado nas mesmas pessoas, né?
E daí ela traz a base, né, tipo, quem é que formava a base desse exército e de como o militarismo, os militares, eles não ocupavam apenas as atividades militares. E daí ela fala sobre esses pequenos exércitos e como essa base de militares era buscada pela sociedade, né? Então se via no militarismo uma oportunidade de crescimento social, de ocupar os espaços de poder, né, vamos dizer assim. Então teve um grande apelo social, o fortalecimento do exército, né? O fortalecimento do militarismo, ele não é simplesmente imposto pela classe dominante para a sociedade, ele tinha também um apelo muito grande da sociedade, justamente porque se via essa relação entre a economia e o militarismo enquanto algo benéfico, porque querendo ou não, na cidade de Ibadan, o militarismo ele trouxe a estabilidade econômica que tinha sido perdida, a estabilidade econômica, social e cultural, que tinha sido perdido com a crise que foi originada pela queda do Império de Joyosin. Deixa eu ver o que mais que eu anotei que eu ainda não falei. Acho que é isso. Daí ela fala sobre como... Eu acho que é importante esse ponto, que ela debate um pouco das relações de gênero, né, que aconteciam dentro da cidade, como se distribuía o trabalho, né? Essa estabilidade econômica, muito relacionada ao trabalho agrícola, ela faz com que se crie o processo industrial dentro da cidade, e daí as indústrias era onde a maioria das mulheres trabalhavam, enquanto as plantações era onde a maioria dos homens desempenhavam as tarefas, né? Acho massa trazer assim, esse debate das relações de gênero que aconteciam dentro da cidade de Ibadan. Ela traz também sobre as características que o líder precisava ter para conseguir exercer, né, o poder, porque não bastava ele apenas ser um bom militar. Ela cita ali a Adeni Orage, não sei se assim se pronuncia, e a citação diz que um bom líder precisava ser capaz de lutar, plantar e de fazer negócios, né? Ela não fala plantar, ela usa o termo farm, daí interpreta nesse sentido agrário, né? Então o líder ele não precisava simplesmente impor o poder, ele precisava saber negociar, ele também tinha que ter o conhecimento agrícola, porque a agricultura era a principal atividade econômica da região e era basicamente que deu origem a essa estabilidade econômica, né? Essa parte de economia e militarismo acho que já debati. E traz o dado, né, de que em 1850 a maioria das pessoas praticavam as atividades rurais, mas que existiam outras atividades que, em razão dessa estabilidade econômica, se desenvolveram, né? Então, traz ali o crescimento das indústrias do ferro. Tem que lembrar que as armas brancas, nessa época, elas estão caindo, não em desuso, né, mas já tem um crescimento muito grande das armas de fogo, né? Então, era muito grande a produção de armas. Afinal, o militarismo ele precisa de guerra para ele conseguir se impor. E como já foi trazido aí nos outros textos, era uma época de bastante guerra na região, né? E Ibadan cumpria esse papel de fornecimento de armamento, justamente por ter essa indústria do ferro assim bem desenvolvida. Além da agricultura, tu tinha um comércio e uma construção civil enquanto atividades secundárias econômicas, visto que Ibadan era a principal cidade na época, né? Tanto que o Rivaire traz que hoje em dia ainda é uma das principais cidades que disputa com Lagos ali a região da Nigéria enquanto principal cidade da região. E esse crescimento populacional influencia no comércio e influencia para essa construção civil, né? Daí outro dado que ela traz que é importante. Por ser a cidade mais estável, né, por ser a principal cidade, Ibadan não tinha apenas imigrantes que vinham do antigo reino de Oió. Outras cidades da região que estavam se formando acabavam tendo seus habitantes nesse processo de imigração para Ibadan também, justamente por isso, né, por causa dessa estabilidade que a região tinha. E isso fez com que Ibadan se tornasse a principal cidade da região urbana, né? Criação de indústrias já foi, relações de gênero já foi. E daí ela fala algo que eu acho massa de pontuar também, que são as formas que a economia agrícola se desenvolveu, né?
existiam duas formas, que era o coetilé, que era que ficava do lado dos muros da cidade, né, que eram pequenas fazendas ali, que geralmente os trabalhadores moravam na cidade e iam trabalhar, né, nessas fazendas que ficaram conhecidas como a forma de produção o coetilé, e tu tinha o coegã, que eram fazendas mais distantes da cidade, onde se formaram pequenos vilarejos. E daí, nisso aí, ela traz de novo as relações de gênero, porque nesses vilarejos que eram mais distantes das cidades, o trabalho era feito, sobretudo, pela mão de obra feminina, de crianças e de pessoas escravizadas. Enquanto em Ocoetilé, a maioria do trabalho era feito por homens, né, que eram essas plantações mais perto da cidade. Essa parte que eu já trouxe, que é as decisões políticas, elas estavam condicionadas a certos grupos, né? Se tem o crescimento dessa lógica meritocrática de organização, onde diziam para as pessoas que né, o apelo social que eu já falei, entrando no militarismo tu iria conseguir um melhor lugar na pirâmide social. Só que esses grupos de trabalhadores que se organizavam para tentar participar politicamente, né, não conseguiam exercer de fato esse poder. Eles ocupavam alguns espaços de poder com as demandas dos trabalhadores, né, mas a elite não permitia que eles exercessem esse poder. Né? Então era muito bem estruturada a sociedade para que não se tivesse uma mudança na estrutura social e que os que estavam em cima antes da criação da cidade, né, ou seja, a elite do Império de Oió continuasse sendo a mesma elite dentro da cidade de Badã. Assim. E acho que para finalizar, né, dar esse apanhado geral, como a guerra, ao mesmo tempo que ela trouxe essa estabilidade, ela foi o motivo da crise da própria cidade de Badã. Né? As batalhas, elas tinham como palco principal a região rural, né, as fazendas, e nesse sentido obrigava que boa parte dos fazendeiros deixasse as suas casas, deixasse as suas fazendas, e isso quebrava com a economia da cidade, visto que a economia tinha na agricultura a sua principal fonte para fazer ela girar. Assim. Então, quando tu tem guerras acontecendo na região rural, as pessoas saem da região rural e a economia quebra, basicamente falando. E daí fala sobre as estratégias que o Estado fez, né, de proteção para essa região rural. Daí ela cita aqui que durante a guerra do Quirigi, o Estado montou barreiras em volta das fazendas para que os inimigos não atravessassem e a economia conseguisse se manter, né? E daí, outra estratégia que foi imposta pelo Estado era a mudança dos locais das fazendas, né? Então, via que a guerra estava se aproximando do local, mudava essa plantação, né, esse local de desenvolvimento econômico para um lugar mais distante do local da guerra. Enfim, daí fala também sobre as diferentes plantações, que era uma região onde era muito fértil, justamente pela proximidade de dois rios, que era o rio Oxum e o rio Ogum, que faziam com que o solo fosse muito fértil. Né? Então, nesse sentido, se cultivava diferentes alimentos, né? Diferentes plantações tu tinha ali dentro do mesmo território. E... Enfim, acho que é isso que eu tinha para contribuir, deixar o Adriano falar um pouco também. Mas basicamente peguei esses pontos, assim, fala início, meio, né? Fala, vamos dizer assim, o início, o auge e a queda, assim, a crise da cidade. Basicamente isso. O João voltou com fome de leitura, né, João? Basicamente, depois que o João praticamente destrinchou o texto, acho que eu vou dizer o nome da autora, tá bom? Não, eu acho que realmente o João
conseguiu resumir bem os pontos principais e os não principais do texto. E o que eu achei interessante na reflexão que ela faz sobre Ibadan e que tem relações com aquilo que eu já tinha lido é exatamente o fato de Ibadan ser a primeira cidade, pelo que eu sei, é a primeira cidade iorubá, antes mesmo da colonização, em que o poder não era oficialmente hereditário. Como o João diz, claro, é muito comum a hereditariedade se manter de uma forma ou de outra, mesmo que extraoficialmente. Mas, ainda assim, foi o primeiro local em que, oficialmente, o poder era obtido, os cargos oficiais eram obtidos por meio do mérito, por meio da competência, o que, evidentemente, levou muita gente a ir morar, a se mudar para Ibadan, buscando a possibilidade de ascensão profissional, de ascensão econômica, buscando altos cargos, que em geral estavam ligados a proezas militares. A Bolanle Aoue falou que é interessante que pelo menos umas 4 vezes tiveram que destruir os muros da cidade para refazer esses muros, para dar espaço para toda a população que chegava ali, que chegou a uma cidade de 100 mil pessoas, mais ou menos, pela quantidade pelos cálculos dos missionários, né, da Church Missionary Society. E eu sei, assim, de fora, que isso aí fez com que outros locais, outros reinos iorubás, particularmente pessoas ligadas assim às tradições, tivessem uma visão muito negativa de Ibadan. Inclusive no livro do Uli Bayer, Yoruba Poetry, que ele coleta alguns poemas, existe um oriki de Ibadan que diz: Ibadan é a cidade onde o filho do estrangeiro prospera mais do que o filho da casa, que seria algo assim, uma cidade sem tradição, uma cidade de ladrões, assim. Mas, sem dúvida, que isso aí conduziu a um grande sucesso econômico. E eu não posso, não sei com toda certeza, mas eu acredito que seja por isso que em 1948, aí quando chegarmos lá a gente vai ver isso, se fundou ali a Universidade de Ibadan, que foi uma das primeiras universidades da Nigéria, ou pelo menos a primeira grande universidade, né? Acho que, não sei se em Nsukka não tinham já fundado uma, porque eu sei que durante muito tempo as 2 grandes universidades da Nigéria eram a University College de Ibadan e a University of Nigeria de Nsukka. Mas, enfim, Ibadan se tornou uma figura de modernização, mesmo antes dos europeus chegarem ali. Que é onde a Bolanle Aoue leciona, né? Na Universidade de Ibadan. Não é Lagos? Não, em Ibadan. Ah, tá. E tem uma escola de historiadores e historiadoras muito importante, chamada Escola de Ibadan, né? O próprio... Eu não sei se o Toyn falou lá, lecionou lá, mas de qualquer maneira acabou se chamando a Escola de Historiadores Nigerianos de Escola de Ibadan, pela formação que eles recebem, né, nacionalista. E também a literatura nigeriana, assim, aquela que nós conhecemos, praticamente formou lá. Wole Soyinka, Christopher Okigbo, Abiola Irele, todas essas pessoas estudaram lá mais ou menos na mesma época, né? Essa literatura nigeriana que a gente está mais acostumado. Eu tenho, inclusive, um livro aí chamado Those Magical Years, sobre a formação da literatura nigeriana na Universidade de Ibadan, lá pelos anos 50. Então, realmente, assim, foi além de vários, não só a literatura, mas em outras áreas também, foi muito... Grande parte da intelectualidade nigeriana se formou lá, né? E até hoje é assim.
Pois é, só dizer, ó, Eu, Adriano. Desculpe. desculpa eu, senhor, mas é só para seguir nisso assim, que eu fiquei pensando, né? Essa modernidade, eu acho que é vista também na região justamente porque o crescimento do comércio deu para eles muito contato com os europeus. E isso é isso, né? Tentei resumir, mas isso é falado no nosso texto aqui. Que justamente Que porque justamente o contexto, esse contexto histórico que está sendo enfocado hoje, que está pegando aí entre 1830 e 1870, 1880, é o momento da condenação formal do tráfico de escravos, do que era o comércio de escravos, que passa a ser chamado de comércio ilícito. E aí começa, então, um incentivo para o chamado comércio lícito. E esse comércio lícito vai se fazer, então, de produtos, aí a questão da agricultura do algodão, a questão do azeite de dendê, né? Enfim, e outros produtos primários, né, que passam a ser comercializados. Mas o que eu queria dizer é o seguinte para vocês. Primeiro, João, que a Bolan Linawal não só é uma mulher, como ela é a mais importante teórica de gênero da Nigéria. Não a mais importante, mas a mais antiga. Então, ela é considerada a matriarca dos estudos de gênero na Nigéria. Ela não podia deixar de fora, mesmo no artigo tratando de militarismo, ela não podia deixar de fora, porque é a área dela. Inclusive, ela tem um livro muito importante, não sei se é um livro, chamado sobre as Yalodês. Então, todo esse debate sobre Yalodês, né, passa pela obra dela, na realidade. E nós já lemos um texto dela no grupo sobre os Oriquis, lembra? Então, ela é uma historiadora bem importante, bem assim, reconhecida lá. Alan, realmente o casal Hinder é inglês mesmo, eu pesquisei depois. Eu já estava com essa dúvida, eu via como inglês, mas depois eu fui dar uma olhada, eles são ingleses mesmo. A Anne Hinder é inglesa, nasceu em Norfolk lá. E agora, quando o Douglas apresentou, acho que bom, primeiro assim, acho que o conjunto de textos é interessante, eles foram se fechando, né? Eles foram se fechando e, na realidade, aquilo que eu antecipei para vocês é quase que agora uma consequência. Você já viu, tanto no texto do Alan quanto agora no texto da Bolan Leal, a questão do cristianismo é inevitável, né? Fica inevitável nesse momento. Tanto o cristianismo quanto o Islã. O cristianismo por essa presença missionária e o Islã pela questão do Emirado de Ilorim e outros contatos, né? Então, quando o Douglas fala, né, teve um momento que ele falou, né, deixou um pouco em aberto essa questão do Islã com o califado de Socoto. No fundo, o que acontece é o seguinte, Douglas, aí está colocado no texto, mas não está suficientemente salientado. O Cacanfo de Ilorim, o Afonjá, ele vai ter um papel muito importante nessa passagem, porque ele vai forçar, né, a enfraquecer o poder dos alafins de Oió, se rebela contra os alafins de Oió, em 1810, né, se estabelece como governante de Ilorim, e em 1817 é ele quem se alia ao Malan Alimi, que é irmão do Osman Danfodio, que é o califa de Socoto. É o califa de um estado muçulmano, que hoje está na Nigéria, mas na realidade, na época, eram estados diferentes. Então, o califado de Socoto, ele é responsável pela difusão do Islã nessa região. Numa articulação de um Islã Hausa e Fula, ou Fulani. Então, também é inevitável o debate sobre essa presença islâmica, embora o Islã já tinha contatos anteriores na comunidade iorubá. Mas o domínio, né, político, o domínio militar, o domínio efetivo vai se dar nesse momento, quando se constitui o chamado Emirado de Ilorim. Só que ele é destruído depois, então aí entra a relação Ilorim e Badã, que foi trazida aqui. O que a gente precisa discutir depois não é tanto essa influência política islâmica, mas mais a questão das trocas culturais, inclusive da visão de mundo muçulmana, que está lá no Samuel Johnson, né, com a famosa tese dele, né, da origem árabe, a origem egípcia, alguns vão dizer que é a origem egípcia, outros vão dizer que é a origem árabe, né, da própria
dos iorubás. Então, tem um debate que vai se colocar aí, certamente. Sendo o Samuel Johnson cristão, mas ainda assim ele absorve, né, esse elemento que já estava colocado lá. Então, sobre a questão de Ilorim, é isso, ela tem um papel importante, mas é um papel que acaba se diminuindo diante do poder de Badã, que é a cidade realmente mais poderosa que tem, não tem dúvida alguma, em vários sentidos. E Abeokuta é a ponta de entrada, porque a própria Anne Hinderer vai primeiro para Abeokuta, né? Passa por essas cidades. Depois, em 1867, é criado o jornal Ive Irohin, acho que é isso, o nome de um jornal escrito em Yorubá, mas por esses, né, essas pessoas já cristianizadas. Então, Alan, a grande decepção, Alan, é justamente essa, que a gente idealiza muitas vezes a tradição iorubá aqui, mas a tradição iorubá que nós conhecemos é por um olhar cristão, mas não é só o olhar de fora, é também o olhar de dentro, de um Samuel Ajayi Crowther, de um Samuel Johnson, e o Ajizaf Moore. Então, tem um grupo, o nacionalismo iorubá do século XIX, que se constitui nessas cidades, tem muito que ver com uma idealização da modernidade e com uma percepção da tradição iorubá como algo a ser superado. Na realidade é isso. Doa quem doer, mas na realidade é isso. Foi preciso o colonialismo inglês e as opressões que se colocaram para que esse nacionalismo iorubá se voltasse para o seu passado de uma forma mais positiva, digamos assim, né? Mas nesse momento aí, bom, o Adriano está trabalhando diretamente já tinha lido Samuel Johnson, mas agora está revendo atentamente o texto, né? Aquela parte inicial do Samuel Johnson, quando ele fala, o Yorubá puro é assim, é o mais próximo do inglês, né? O Yorubá puro é o mais próximo que tem do inglês. Assim como o inglês é puro, o Yorubá também é de doer a cabeça, né? Pô, mas justo o Samuel Johnson. E veja, e é base para todos os estudos que você vai fazer da tradição iorubá, inclusive nos terreiros, né? Então, esses dados todos, eles são interessantes da gente considerar nesse momento. Não tem como pensar... sim, e um último ponto que eu queria chamar a atenção de toda essa discussão é que, justamente aí no momento entre 1810 e 1830, que é o momento chave aí na destruição de Oió, surgimento de Ilorim, essas disputas iniciais com Ibadã e o surgimento de Abeokuta, também, como o Alan muito bem pontuou, é um momento importante nas trocas com a diáspora iorubá nas Américas, inclusive no Brasil. Muita gente que veio para cá veio como cativos dessas guerras. Daí o João José Reis, né, discute isso. Tem também um outro historiador canadense que trabalha bastante, esqueci o nome dele agora. Esse é o período das jihadis, as guerras de religião, que vão, por Douglas, isso aí é muito importante para a tua pesquisa, né, Douglas? É esse momento, nesse contexto de guerras e de recrudescimento da escravidão lá. O Alan, no texto anterior, né, na crise de Oió, trouxe isso. Nenhuma pessoa estava suficientemente protegida de cair em condição de cativeiro nesse momento, de tão grande instabilidade. Eu vou fechar minha fala para deixar vocês falarem, só lembrando o seguinte, tem um belíssimo filme que eu não sei se vocês conhecem, está indicado lá no site do grupo, chamado A Rainha, como que é? A Rainha Negra, A Deusa Negra, aliás. É um filme que foi feito no Brasil em 78, por um diretor nigeriano, cujo nome me esqueço agora, mas eu vou pesquisar durante a nossa reunião, e que fala justamente da separação de dois irmãos nessas guerras. Um deles ficou na Nigéria e o outro foi trazido como escravo para o Brasil. O filme trata, então, do descendente desse irmão que ficou na Nigéria em busca, né, da descendência do que veio em cativeiro. É muito bonito o filme. E ele traz uma imagem de Iemonjá, que era uma imagem que é muito bonito o filme. É belíssimo. Eu não vou contar mais para não dar spoiler.
mas está mexendo justamente nesse período e nessa tragédia, porque realmente a região da Yorubalândia foi uma das regiões mais tensas, mais inseguras, digamos assim, para a liberdade nesse momento, por conta desses poderes. Daí dá para entender o que a Bolan Liaue fala do militarismo, né? O militarismo como uma forma de você evitar ser atacado e ao mesmo tempo se ataca, né? Mas é um pouco isso. Eu queria ouvir um pouco vocês também. Foram questões que me suscitaram, né, as leituras de vocês. Gostei muito assim do conjunto, né? É um conjunto muito rico que se abre agora para nós nessa fase das discussões. Bom, posso começar falando algumas coisas? Tem alguns pontos aqui que eu queria. Primeiro, eu não sei, com certeza vocês que são da história sabem mais isso, mas a impressão que eu tenho muitas vezes lendo Samuel Johnson é que ele tinha uma visão dos Yorubás muito parecida com os primeiros cristãos europeus tinham, por exemplo, da Grécia, que eles diziam, olha, Grécia, povo maravilhoso, pena que cultuavam demônios. Mas agora tem o cristianismo. Porque eles tinham uma ideia, assim, tipo, não é incomum tu ver nos cristãos uma ideia. Os gregos eram um povo muito virtuoso e sábio, só que eles cultuavam os demônios e faziam aquelas coisas horrorosas. E o Samuel Johnson, e com certeza o John Olumide Lucas, em 1948, tinha uma ideia assim, sabe? Não, os Yorubás são um povo supimpa, só que eles tinham essa religião demoníaca, mas agora que tem o cristianismo, vai ser o povo supimpa com a religião supimpa. Então, tem parece muito uma repetição de como ocorreu na Europa. Eu comentei aqui que a ideia da origem egípcia surgiu com o John Olumide Lucas, né? Que realmente, no caso do Samuel Johnson, John Olumide Lucas é um teólogo, foi um teólogo iorubá que lançou um livro chamado The History of the Yorubas. The Religion of the Yorubas, em 1948. E que ele desenvolve lá por meio de teses filológicas, parece que não muito aceitas, a ideia de que a religião iorubá teria se originado a partir da religião egípcia. Lá ele anuncia assim que existem duas ideias sobre a evolução ou devolução das religiões e culturas. Uma é a evolucionista, que estava sendo defendida pelo evolucionismo cultural daquele antropólogo, como é que é o nome? Tyler, e também do Fraser, que a ideia é assim, as sociedades começam primitivas e vão melhorando, vão se tornando mais evoluídas. E outro seria a tese mais conservadora, né, mais antiga, de que é o contrário, de que todas as sociedades decaem com o tempo, que aí seria a tese tradicionalista, né? E ele diz, eu assumo a segunda versão. Eu acredito que a religião dos Yorubás é uma decadência a partir de uma religião maior. E essa religião maior seria a religião egípcia. E eu sei que em 1963, o Bolade Idowu, que era um teólogo metodista, lança um livro chamado Olodumare, God in Yoruba Belief, ele um cristão, em que ele aborda a religião iorubá sob um ponto de vista extremamente positivo. Ele já não coloca mais como, mesmo ele como cristão, ele não fala mais da religião iorubá como uma religião inferior, etc. Ele coloca assim, não, é uma grande contribuição para o diálogo espiritual da humanidade. E essa valorização das religiões tradicionais africanas surge muito a partir de autores cristãos, também o John Beatty, do Quênia também, e mais atual que começa a surgir autores tradicionalistas, né, como o Jacob Olukonan e o Abimbola, que já não é tão atual, talvez tenha sido um primeiro. Se bem que o Abimbola era mais especificamente linguista, né? Não sei, o que vocês... Adriano, você está trazendo mais como dado histórico, né? Porque eu acho que a gente discutiu aqui em algum momento sobre essa questão da origem da
da religião iorubá, da egípcia, né? Ela não se configura, certo? Não tem nada a ver. Você trouxe só um dado histórico, assim, né? Mas Tipo assim, Eles trazem dados históricos, Adriano? Tipo, como? eles trazem dados históricos no texto dele, do John Olumide, pra Olha, trazer é esse mais, argumento? ele mais defende ideias filológicas, sabe? Ele diz que, por exemplo, Orum vem de Horus, aí ele pega o Exu e faz derivar de alguma divindade egípcia. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu já participei como tradutor de uma banca sobre cultura iorubá, em que a doutoranda defendia um pouco, eu fazia parte de um grupo de estudo dela, e ela estava defendendo essa ideia de que os iorubás vinham do Egito. E aí ela tinha dois orientadores, duas pessoas que estavam acompanhando ela, que eram iorubás, sabe? Um é o Kolá Abimbola, de Chicago, se não me engano, e outro da aula em Howard, sabe? Na Howard University, que é uma universidade tradicionalmente negra dos Estados Unidos. E aí, quando ele entrou em contato com essas duas pessoas sobre essa ideia da origem egípcia, ambos disseram: larga isso, que isso não é verdade. E aí, no dia que eu estava traduzindo, sabe, eu me lembro que alguém perguntou: por que você não falou do Egito? A origem egípcia dos iorubás. E aí ela, um desses dois iorubás estava lá na apresentação dela, sabe? E aí ela começou a dizer: eu não coloquei porque eu falei com o professor tal, que estava ali, e o professor tal, que não estava, e eles disseram que essa ideia não se sustenta, que foi abandonada, e eu traduzindo isso para o inglês. E aí eu vi o professor esse fazendo assim, ó. Sabe? Adriano, E essa situação ocorrer. Então, assim... Adriano, só dizer uma coisa. Sobre a questão do Samuel Johnson, que você colocou, né? Que a ideia da origem egípcia vem do John Olumide Lucas. Só que tem alguns pesquisadores que já colocam esse dado no texto do Samuel Johnson. Eu coloquei aí, ó, a tese do Jock Mateu Agai, Samuel Johnson e a origem egípcia dos iorubás. Importante. Tem talvez o foco talvez da nossa discussão agora até não seja esse. A gente pode um dia reservar essa discussão. Mas o fato é que, bom, primeiro que essa questão da relação do Egito com a África é muito anterior ao nosso... me bloqueou o nome do senegalês agora, que a gente escreveu sobre ele, Alan. Sheikh Anta Diop. Muito anterior ao Sheikh Anta Diop, ao Olumide Lucas. Eu estou agora fazendo um parecer de um artigo que fala sobre essa questão da visão do Egito nos Estados Unidos na década de 10 é muito anterior. Tem uma questão aí intrincada, interessante de perseguir. Mas ela já vem, na verdade, aí desde o século XIX. Eu não conheço essa tese, eu só postei aqui. Vai ter um dia no nosso grupo que nós vamos ter que discutir mais a fundo essa questão da visão de história do Samuel Johnson. Nós não vamos ter como evitar fazer isso. Tá? Mas eu só coloquei o seguinte, que em geral se fala muito na tese dele da origem árabe, né? Mas também se fala da questão da origem egípcia. Está aí a tese. Isso a gente pode discutir depois, se é uma, se é outra, como um lê, como o outro lê. As evidências da discussão iorubá são sempre muito variadas. Né? E, assim, antes de continuar, desculpa, só porque realmente acho que esse é um assunto que a gente vai precisar falar dele, é que, assim, eu li alguns textos de autores que falaram os primeiros que falaram sobre a cultura iorubá, geralmente ingleses, né? E quase todos associam a cultura iorubá, que eles viam, com algum povo... como é que é, oriental antigo. Geralmente é os árabes muçulmanos ou os egípcios, mas tem uns que falam dos sumérios, tem uns que falam tem um que fala dos atlantes, né? Porque isso, Adriano, aí que tá. O problema é o seguinte, é que isso é o que a gente chama de hipótese camítica. Sim. É a tal da a hipótese ramítica ou camítica que procura explicar
um difusionismo. Isso é uma ideia, na verdade, colonial e racista, entende? Completamente. Ou seja, não dá para nascer naquela região, tem que vir do norte. Sim, é porque os autores, por exemplo, o Dennett, que escreveu Nigerian Studies em 1910, ele está toda hora dizendo assim, mas a cultura dos Yorubás é extremamente sofisticada, inteligente, não pode vir deles. Tem que vir de algum outro lugar. A ideia era muito essa, sabe? Tipo, a gente passou... esse debate nós vamos precisar fazer. Muito importante, porque ficou, olha, a gente passou não sei quantos séculos falando que os negros são inferiores, agora a gente chega aqui e encontra uma cultura que não tem nada de inferior, a gente não pode admitir que veio deles. A gente vamos inventar, coloca aí os Atlântidos, qualquer um. O próprio Léo Frobenius, né? A mesma coisa. É a Atlântida desaparecida. Só que aí são os discursos, né, que se constituem em torno da África, em torno da Nigéria, e, sobretudo, diante de uma cultura sofisticada, como é a cultura tradicional iorubá, ela sempre melindrou, na verdade, os europeus e os próprios iorubanos modernos que estavam surgindo agora, mirando a Europa e esquecendo, digamos assim, o que eles foram, entende? Esse o dado. Então, tem um elemento de discurso, de autoridade, que a gente certamente vai ter que enfrentar. Mas, nesse momento, eu acho que, em termos assim de panorama, os pontos que a gente precisava colocar é esse, porque esses autores estão escrevendo a partir dessas cidades. É aí que estão se constituindo os lugares de escola missionária, é aí que está se constituindo um núcleo de intelectuais que são que vão constituir o chamado nacionalismo iorubá do século XIX, que vai ser a matriz para esse pensamento que se desenvolve no século XX. Nós vamos ter que perseguir com bastante atenção para não cair nas ciladas dos discursos e das disputas entre eles, que são sempre muito fortes. Né? O Rafael estava dizendo o seguinte, que ele estava com a dificuldade não só com dificuldade de falar, mas de ouvir também. Melhorou para você agora, Rafael? Fica indo e voltando o tempo todo. Eu estou vendo que está difícil para você. Estou vendo que está difícil para você. Agora eu pergunto o seguinte, tem algum ponto que ainda vocês queiram trazer, porque nós avançamos um pouco além do que a gente está habituado hoje. Tem algum ponto que vocês queiram trazer a mais para a gente conversar ainda hoje? Ou aí a gente, nas próximas reuniões, eu vou procurar dar sequência, né, esses debates que vão se abrindo aqui. Eu tenho só uma dúvida, prof. Dessa última que ela falou, dessa hipótese camítica, né? Que ela é racista, colonial, mas mesmo sendo, ela está abandonada dessa hipótese de uma origem árabe do povo iorubá? Pois é, olha, hoje ela está obsoleta. O Adriano, tantas vezes nós mencionamos aqui o livro da história dos iorubás, a mais recente interpretação do Akintoye. Do Akintoye, exatamente. E Akinwumi falou lá, esses três, nenhum deles assume. No livro... Não. É. Justamente por isso, a tendência hoje é justamente reconhecer as tradições locais que já vêm desde 13.500 antes da Era Comum. Né? Então, na verdade, esses discursos... Depois nós vamos ter que enfrentar também essa questão do Ododua, os filhos do Ododua, e o Ododua representa o que? O de fora. São reflexos, de alguma maneira, de como a tradição é lida em determinados contextos. Sim. Agora, o elemento racial, e isso não acontece só aí, acontece entre os Hausas também, né? Sempre tem um príncipe vindo da Arábia, vai acontecer no Songhai, sempre tem alguém vindo da Arábia, da Pérsia, mas sempre alguém vindo de um lugar mais desenvolvido para se casar com uma princesa local, né? E constituir uma linhagem superior. E tem outra coisa que que me parece assim, a impressão que eu tenho é que isso aí tem muito a ver com a noção aquela muito forte de que a África negra, os negros, constituem uma unidade, sabe? Então, assim, de onde é que veio a cultura negra? Não é que não tinha cultura negra. A cultura iorubá foi influenciada pela cultura Nok, que influenciou a cultura daomeana, que a gente pensa assim, não, mas era uma cultura. Não eram povos completamente diferentes, sabe? Assim, entende? Assim, a gente pensa assim, a cultura,
é a origem da cultura negra endógena. Não, é que não era uma cultura negra endógena, eram vários povos que a gente vem achar, sabe? Mas provavelmente, assim, talvez para um Yorubá que conhecesse algo da cultura Nok, etc., talvez fosse completamente tão estrangeira quanto a cultura islâmica, sabe? A gente que pensa assim, tá, mas a religião dos negros veio da onde? Não existe a religião dos negros. Era uma influenciando outra, era, sabe? Esse é o discurso colonial, né? A religião dos negros, a cultura negra, né? Aí está um elemento, já um elemento para entender essa busca de uma perspectiva homogênea e, sobretudo, o componente da hipótese camítica e a ideia racista dela é isso, é que sempre é um povo ou uma cultura mais próxima do branco ou branca que vai influenciar uma cultura inferior. Então, sempre é uma migração do norte para o sul. A tese do Cheikh Anta Diop foi tão contestada, Alan, você sabe que é justamente por isso, porque ele inverteu, né? Aí a cultura negra é a cultura negra que vai formar o Egito e o Egito que vai influenciar a Grécia. Então, isso foi a grande radicalidade do pensamento do Cheikh Anta Diop, que continua até os dias de hoje. Ele inverte a hipótese camítica. E inverte esse tipo de argumento, porque depois dele, aí se vai buscar a conexão do Egito com a Nigéria, por exemplo, mas não do norte para o sul. E sim, o Egito pode ter sido influenciado por essas culturas, né? Por essas... Entende? Então, esse debate ele é importante, mas é um debate enviesado nesses discursos ideológicos também que a gente tem que estar atento para não comprar, né? Que são perigosos. E justamente porque eles homogeneizam e ao homogeneizar, eles acabam dando uma ideia de simplicidade quando o cenário é complexo, como nós estamos vendo num debate como hoje. Olha só, não é porque eram 3 cidades iorubãs que Ilorim, Ibadan e Abeokuta eram amigas, pelo contrário, lutavam entre si o tempo inteiro. Pois é, eu acho que é muito difícil, assim, para mim. Eu não consigo ver nenhuma conexão do pouco, né? Eu tô falando da cultura urbana na diáspora, né? Mas eu não vejo nenhuma conexão com essa coisa do Egito, por exemplo, não vejo. Exatamente. E essa coisa, e para mim até agora dessas leituras é esse cenário que eu vejo, né? De cidades, de estados, impérios, reinos que estão em guerra o tempo inteiro e que está acontecendo trocas, né? Mas veja só, Alan. Eu queria falar quando puder. Já, João, só queria amarrar isso com um dado. O Júlio Souto Salum, orientando de doutorado do José Carlos dos Anjos, defendeu uma tese sobre os griots, né, em Porto Alegre e tal, que ele conversou com os detentores de tradições, inclusive com o mestre Sica de Oyó, que é o nosso mentor aqui do grupo. Um dos capítulos da tese do Júlio Souto é sobre o fato do mestre Sica de Oyó defender a origem iorubá em Meca. O mestre Sica de Oyó tem conhecimentos tradicionais da oralidade. Esses dados de oralidade, por outro lado, também foram influenciados pela leitura do Samuel Johnson. Então, chega na tradição popular essa percepção. Tem um capítulo, tem um capítulo da tese do Júlio Souto em que ele ouve o mestre Sica de Oyó e dialoga com ele. Então, o mestre Sica de Oyó teve acesso a informações ou pela oralidade ou pela leitura, mas teve acesso a essas informações. Ele conhece Samuel Ajayi Crowther, ele sabe quem são essas pessoas. Então, olha só como é interessante esse debate. Está lá na tese. Né? É fantástico isso. E também está no livro do mestre Sica de Oyó, o primeiro livro dele, África Negra, o berço da humanidade. Então, olha só que riqueza que é isso. Né? Fala, João. Estava ouvindo assim e fiquei pensando muito sobre, para além das diferenças culturais, assim, tipo, acho que a gente acaba debatendo, sempre que a gente vai debater, enfim, qualquer sociedade africana, assim, a gente acaba sempre querendo um debate cultural, mas é reconhecer, e eu acho que aquele texto que a gente leu lá no início do Jean Marquelin, eu uso ele de referência, assim, ó, para quase tudo que eu vou escrever, que eu vou pensar, porque ele traz muito isso, né, que é entender, para além da cultura, a diferença política que existia. Porque existem coisas em comum, e se a gente for analisar a fundo, todas as coisas que essas sociedades têm em comum, elas foram impostas.
né? Elas eram totalmente diferentes e o que unifica elas é justamente o colonialismo, né? O que traz esse sentido. Tu pode pegar um mapa do continente africano pré e pós-colonialismo, né? E não dá, é inegável que a divisão territorial ela é uma forma de dominação política, sobretudo. Né? Então, é sempre trazer que essas unidades que acontecem, essas semelhanças que são descritas, elas são descritas, sobretudo, por um olhar de alguém que impôs uma forma de organização política que era totalmente diferente da forma de organização que existia. Inclusive, o próprio conceito de política que é usado, ele não existia, sabe? Tipo assim, não era a forma de organização dita. E a forma que é usada para diferenciar e para unificar essas pessoas, a cultura é muito mais uma ferramenta do que um fator principal ali. A cultura ela é utilizada enquanto uma ferramenta de dominação política, porque, sobretudo, era uma disputa política, era uma disputa por território, era uma disputa econômica, né? E a cultura ela não é o principal. E é isso, né? Muitas vezes é o que o Ribeiro fala, assim, dói falar, mas de você não é. O que unifica essas pessoas não são essas pessoas, o que unifica essas pessoas é o branco. Quem diz que é tudo igual é o branco. E justamente essas pessoas vão se reconhecer muitas vezes como iguais, justamente porque politicamente elas estão sendo estruturadas para isso. Então fico pensando assim em trazer mais esse ponto de como E daí, enfim, tu vai ter diversos motivos, né? O principal motivo é o avanço do capital, é a necessidade de acúmulo de riquezas por parte da Europa, que estava destruindo o mundo, não só a África, como a América também. Mas assim, desculpa. Mas é isso, tipo assim, são disputas políticas. E não sei se estou correto, mas o entendimento é que a cultura ela se apresenta enquanto uma ferramenta ali, não enquanto um dos pontos principais. Eu não sei, assim, mas só assim, acho que também tem que ter cuidado, às vezes, não estou dizendo que é o que o João Otávio está fazendo, mas às vezes a gente vê isso como assim, uma coisa de relação entre brancos e povos negros, só que pelo que eu conheço de história, assim, isso é algo muito comum, tipo, começa a haver uma ideia de um celta quando vem povos de fora, sabe? Porque os próprios bretões, irlandeses, não se viam como somos todos uma coisa só. Pelo que eu vejo, isso é uma coisa recorrente na história, não é algo que aconteceu especificamente com os povos africanos, mas que acontece assim, os indígenas tornam-se indígenas porque alguém de fora vem, sabe? Os celtas tornam-se celtas, até imagino que os próprios gregos se tornaram gregos muito pelo que os romanos viram neles, sabe? Então eu imagino, assim, não tô diminuindo a crueldade, mas assim, talvez isso não seja uma coisa isolada e específica desse local, mas bastante sistemática, né? Me parece. Que daí eu acho que é outro ponto, que é a gente analisar o processo inverso, que o branco torna-se branco pela visão do outro. Exatamente. O outro não torna-se outro pela visão do branco. É o branco que torna-se branco pela visão do outro. E isso daí já é outro debate, que são os estudos críticos da branquitude. Mas é isso. O europeu, ele torna-se superior quando ele entra em contato com o outro. Exatamente. Ele cria essa visão de si baseado no outro. Então, sei lá, ao invés de a gente pegar e tentar analisar que é comum, que é o que já é feito dentro de todos os estudos, é sempre assim, que é a racialização dos outros povos, né, a racialização do outro, mas é tentar enxergar que, tipo assim, esse outro é o que forma, de fato, o branco. Sabe? Exatamente. Tipo assim, não é a visão não era o inglês olhando para o irlandês, até que, de repente, tem a presença mais forte do negro, agora nós somos brancos. Mas antes... Pessoal, só lembrar aqui as postagens do Rafael, que ele está com uma dificuldade com o microfone, então ele diz num determinado momento assim, né, que acho que frequentemente consideramos ter relações como sinônimos de influência, né? E depois ele diz que influências de modo verticalizado. Eu acho que o debate avançou, está muito interessante, mas a gente avançou também bastante na hora. Eu queria que a gente pudesse dar um fechamento aqui, não um fechamento do debate, mas um fechamento da reunião. Tá? Sim. Mas eu queria
pontos que a gente considere que não ficaram resolvidos, a gente continua discutindo na próxima reunião. Eu só diria o seguinte em relação a esse dado trazido pelo João e discutido pelo Adriano, que também, para além desse olhar do branco que homogeneiza e de fato homogeneiza, cria, né, produz processos de racialização, o dado da cultura passa a ter uma importância diferencial na diáspora. Né? Acho que isso é um ponto para a gente não esquecer. E, inclusive, a ideia de uma cultura iorubá, ela vai ser muito mais perceptível na diáspora do que lá. Então, e isso é um dado que a gente já discutiu até aqui no grupo, que eu procurei não valorizar tanto para a gente não ficar só falando da diáspora. Mas a diáspora ela tem um papel importante para o fortalecimento de uma identidade e, inclusive, apesar de todas essas diferenças que a gente está observando aqui. Tá? Então, vamos ficar por aqui por hoje, já estamos chegando às 9, né? Mas fica a promessa da gente continuar discutindo essas interações com o Islã, e aí a gente volta no Egito, Meca, essas coisas vão ter que aparecer. Inclusive, um texto que eu vou indicar para a gente discutir, que eu não li ainda, mas é um texto que tem um título provocativo, chamado Xangô vai a Meca. Então, só pelo título já tem alguma coisa, que é de um brasileiro, eu não li, mas eu vou indicar. Depois tem um livro que o Adriano nos passou, né, sobre essa questão. Ainda não, tenho que passar, desculpa, gente. Então passa para a gente. Por favor, me lembrem. Esse livro vai entrar para essa discussão, tá? Tá. E você já leu, né, Rafael? Que bom que você já leu. Então nós vamos voltar a ler ele aqui para o grupo. E também esse livro. E depois a gente discute essas interações com o cristianismo. Mas eu não estou preocupado tanto com as interações no sentido desse discurso missionário. Eu estou preocupado mais em ver como que elementos cristãos vão penetrar ou não nas concepções iorubás. Essa que é essa questão que acho que é importante para nós, tá? Mas ficamos por aqui por hoje, então, pessoal. Muito obrigado. Acho que as discussões foram muito boas. Faço votos que continuemos assim. Estamos no caminho mais do que certo, tá bom? Eu vou pausar aqui, então, deixa eu ver só onde eu